Olá, bem-vindo a todos que nos assistem. Eu sou o Maurício, seu professor de redação, e aqui nós desvendaremos a redação do Enem, suas características, sua forma, seu conteúdo, seus segredos, cada detalhe com o objetivo de te levar à nota 1000. Sim, é possível. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então a gente prossegue tratando de estrutura e conteúdos da dissertação. Não é? No encontro anterior, nós começamos a falar de conteúdos da dissertação, que usando uma acepção, uma palavra mais comum, é o recheio do texto que você apresentará lá no dia do Enem. A estrutura da dissertação é a forma, digamos assim, e o conteúdo é o seu recheio. Digamos que uma boa dissertação é aquela que sincroniza, que concatena essas duas coisas. Um bom conteúdo expresso dentro de uma boa forma. Forma e conteúdo, portanto, eles se casam numa relação aí umbilical para produzir uma boa dissertação. Nós vimos, em relação à forma ou à estrutura do texto dissertativo, nós vimos conceitos como introdução, desenvolvimento, conclusão, como funciona em termos formais um texto dissertativo. Vimos que dissertar é expressar, defender um ponto de vista por meio de argumentos, ou seja, trabalhamos já com o conceito de dissertação de maneira até aprofundada e já começamos a tratar um pouco do conteúdo do texto dissertativo. Então agora nós vamos expandir um pouco mais essa ideia. Eu diria que mais do que expandir, nós vamos mergulhar, aprofundar, descer a espiral do conhecimento para torná-lo mais profundo, sólido, mais embasado. Tudo bem? Então, vamos lá falar um pouquinho de conteúdo da dissertação. O texto dissertativo, ele possui uma característica, digamos, fundante e determinante. A característica do texto dissertativo é que ele discute um assunto. E nós falamos muito a esse respeito, né? Quando nós falamos de tipologia textual, por exemplo, nós vimos que, diferentemente da narração ou da descrição, o texto dissertativo é um texto baseado em ideias. Ou seja, ele é um texto constituído, de parte a parte, pela expressão de ideias. Portanto, quando nós vemos aqui na lousa a expressão discute um assunto, nós estamos aqui fazendo referência à ideia de que deve haver no texto dissertativo um embate. Mas esse embate não é um embate entre duas pessoas, como pode se dar num diálogo, por exemplo. É um embate de um lado só, o seu lado. É você, aluno, defendendo um ponto de vista numa perspectiva de persuasão. Quer dizer, a ideia de persuasão aqui, ela está paralela, está ligada à ideia de discussão. Quer dizer, discute-se uma ideia. Pense no sentido mais básico da palavra discussão. Quando você discute com alguém, por qualquer motivo, o seu objetivo é fazer com que o seu interlocutor, a outra pessoa, aquela que recebe a mensagem, se convença do seu conteúdo. Você, então, defende um ponto de vista arduamente na discussão para fazer com que o outro seja convencido da sua perspectiva. Não podendo convencer o outro, é bem provável que você se satisfaça, por exemplo, com o fato dele considerar a sua discussão, o seu ponto de vista, válido. Então eu diria que discutir é mais do que convencer alguém das suas ideias. Discutir é, primordialmente, fazer alguém aceitar as suas ideias como ideias válidas. Ou seja, ideias que são críveis e embasadas. Mesmo que a pessoa discorde de você, ela não pode jamais considerar que seu argumento é fraco ou que é um argumento que está assentado sobre areia. Conhece essa metáfora? Quer dizer, a pessoa que constrói a casa sobre areia, né, está afadado aí a ver tudo desmoronar. Esse é um texto fraco, né? Portanto, discutir é provar que as suas ideias têm base, que elas têm relação com o mundo exterior e coisas parecidas. Por isso, discutir um assunto se refere a essa necessidade, a necessidade de se fazer crer a partir dos argumentos apresentados. Então, dissertar é discutir um assunto, é persuadir alguém, dissertar é defender uma ideia de forma a torná-la válida. Tudo bem? E aí, como é que eu discuto esse assunto? De qualquer jeito? Jogo as ideias aleatoriamente no papel?
Desorganizadamente? Não, né? Quer dizer, nos nossos encontros anteriores já falamos disso. Essa discussão deve se dar de maneira organizada. Tudo bem? Então, nesse aspecto, o texto dissertativo se diferencia por completo de uma discussão comum que se trava, por exemplo, no diálogo, na linguagem coloquial. É a discussão de um lado só. Portanto, você terá 30 linhas à sua frente para produzir uma tese, digamos assim. Uma tese bem construída que mostre passo a passo que o seu ponto de vista é válido e é validado pelos argumentos. Portanto, eu complementaria aqui escrevendo o seguinte: discute um assunto, apresenta uma tese. E mais do que apresenta uma tese, defende uma tese e um ponto de vista. E essa defesa, portanto, ela se dá de maneira organizada. A organização básica, que nós já vimos em momento anterior e vamos aprofundar agora, é aquela organização em introdução, desenvolvimento e conclusão. Todos que trabalham com texto dissertativo, você mesmo aqui nas nossas aulas, percebe que essas são palavras bem presentes, né? Quer dizer, quando se fala em dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre são vocábulos presentes na explicação. Eu já falei para você, mas eu repito, caso você tenha esquecido, caso esteja com a memória fraca, eu repito que essa divisão não é algo típico da dissertação. Na verdade, essa é uma divisão que corresponde à própria forma de se organizar do pensamento humano. Quer dizer, independente de ser ou não uma dissertação, a nossa aula aqui, essa nossa interação midiática, essa nossa aula, ela é algo organizado em começo, meio e fim. Sua vida está organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Portanto, essa é uma estrutura necessária à própria compreensão humana, à própria cognição humana. Então, a discussão do assunto e a defesa de uma tese, ela deve se dar nessa perspectiva, ou nessas perspectivas, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Bom, e aí você que está pensando no conteúdo da dissertação, pode pensar assim: bom, mas o que fazer no conteúdo da introdução, por exemplo? Ou o que fazer no conteúdo do desenvolvimento? Ou que tipo de ideias ou argumentos apresentar na conclusão? Então vamos começar pelo começo, não é? Importante ser assim, pela introdução. O que fazer na introdução em termos de conteúdo? Bom, em encontro passado aí entre nós, através dessa tela, eu falei para você sobre cada critério de correção da prova do Enem. E entre os 5 critérios, eu mostrei que um deles é adequação ao tema. E naquela oportunidade, inclusive, falamos sobre o quanto esse critério é importante, por 2 razões. A primeira porque fuga ao tema é critério, é fator de eliminação. Então, se você produzir uma interpretação inadequada da proposta ou do tema de redação e produzir um texto dissertativo que foge por completo do tema, bom, você terá a redação eliminada, coisa que não vai acontecer, não é verdade? Então, a adequação ao tema é importante primeiro por isso, certo? E segundo, a adequação ao tema é importante porque vale, assim como os outros critérios, aqueles 200 pontos ou 20% da nota. Então é importante desde o começo da redação apresentar no seu texto que você tem um lado, que você tem um ponto de vista, que de fato compreende a estrutura do texto dissertativo argumentativo, em suma, da dissertação. A introdução, portanto, ela deve servir já para esse objetivo, ou esses objetivos. Mostrar o seu ponto de vista e desde o início apresentar ao corretor a sua competência, a ideia de que você compreende a estrutura do texto dissertativo. Portanto, o que nós temos aqui na introdução é o seguinte: a introdução, ela apresenta o ponto de vista a ser discutido. Claro que isso não é regra geral, mas apresentar o ponto de vista a ser discutido já é, com certeza, um passo fundamental para que o critério de adequação ao tema receba uma boa nota. O corretor, o professor que vai ler o seu texto, ao pegar o primeiro parágrafo, já percebe que o aluno está ali para defender um ponto de vista,
para contextualizar e defender uma ideia. Portanto, a ideia geral do seu texto, a ideia central, que será o norte da sua argumentação, se ela puder aparecer no primeiro parágrafo, melhor. Aí você, sentado na sua cadeira, olhando para a frialdade da tela, vai dizer assim: ah, mas não há outra alternativa? Claro que há. Não há regra matemática aqui, não é a aula do Paulo, em que você trabalha com conteúdos específicos, exatos, etc. Claro que há outras alternativas, porém essa sugestão é muito interessante, utilizar a introdução para já apresentar o ponto de vista. Nessa perspectiva, você pode pensar da seguinte maneira: ora, esse texto é um texto que vai se desdobrar. Eu começo com a ideia central, o ponto de vista, aquilo que eu acho efetivamente do tema, e desdobro isso nos argumentos que dão e apresentam as razões pelas quais eu tenho esse ponto de vista. Então eu começo com um parágrafo introdutório, que apresenta o ponto de vista, e depois eu vou desdobrar esse parágrafo nos outros, do desenvolvimento e da conclusão. Então o ponto de vista, de certa maneira, ele delimita o seu texto, garantindo que você não vai fugir do tema. E garantindo também que você não vai tangenciar, descrever, fazer uma dissertação aberta, ampla, que não discute o assunto. Lembre sempre disso. Discussão, defesa das ideias, a apresentação de uma tese. É nisso que consiste o texto dissertativo. Portanto, a introdução, ela apresenta o ponto de vista a ser discutido. Essa é a sugestão de conteúdo. Bom, o que é o ponto de vista? O que nós entendemos por ponto de vista aqui? Ponto de vista é a ideia geral que você possui, que você desenvolveu a respeito do tema, da proposta de redação. Eu costumo dizer que o ponto de vista ou ideia central, ela é a resposta a uma pergunta básica, que é a seguinte: o que eu penso do tema? O que eu penso do tema é, com certeza, o ponto de vista ou ideia geral que você possui sobre ele. Por exemplo, nós trabalhamos aqui nas aulas anteriores com o tema do Enem 2011, que basicamente falava de privacidade nas redes sociais. Exatamente, o tema dizia o seguinte, né? Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. O seu ponto de vista sobre esse tema é a resposta à pergunta: o que eu penso dessa problemática? Portanto, interrogar o tema de maneira direta, formulando uma pergunta que se baseie na expressão o que eu penso, terá como resposta o seu ponto de vista. E é ele que vai rechear como conteúdo a introdução. Então, no início do seu rascunho, por exemplo, você pode começar fazendo essa pergunta, encontrando seu ponto de vista, dando o primeiro passo no sentido de compreender e expressar, aliás, a sua ideia geral, que é o que você pensa sobre o tema. Portanto, encontrar o ponto de vista é esse processo de inquirir o tema de redação. Essa pergunta ela pode até se estender, né? Eu falei aqui que você pode perguntar o que eu penso do tema. Além de perguntar o que eu penso do tema, você também pode perguntar por que eu penso isso do tema. Então eu tenho duas bases de perguntas: o que e por quê. O que eu penso dá a ideia geral, o ponto de vista, a ideia núcleo. E por que eu penso dá os argumentos, as razões, exemplos, justificativas pelas quais eu penso da maneira que respondi anteriormente. Portanto, o que e por que são perguntas que podem ajudar a extrair as ideias da sua mente, né? Ainda mais aquela situação de prova em que é o segundo dia e você provavelmente vai deixar a redação para o fim, provavelmente, não é regra. E tudo isso pode prejudicar o ato de buscar ideias, né? Então, em meio a essa aridez mental, essas perguntas podem ser grandes estimulantes, né? Então, primeiro eu leio o tema, depois eu pergunto o que penso sobre o tema e, posteriormente, por que penso o que afirmei. Então, pego a ideia central e coloco na introdução. É provável que a sua ideia central não tenha tamanho suficiente para constar na introdução.
Então o que você pode fazer é complementar essa ideia central contextualizando. Nós lemos aqui algumas redações nota 10 nas aulas anteriores, leremos mais ainda, mas já lemos algumas, nota 10 não, nota 1000, né? Já que é o caso do Enem. E nós percebemos que é uma boa estratégia, né? Você contextualizar a ideia central com a história, com a sociedade, com as duas coisas, história e sociedade, mostrar que você compreende que essa problemática está dentro de um contexto. Portanto, a introdução ela pode apresentar o ponto de vista a ser discutido e contextualizado. Então, eu contextualizo o ponto de vista a ser discutido na introdução. E isso vai dar aí conteúdo para você fazer um parágrafo introdutório, que já é o suficiente. Para vocês que estão mais, digamos, antenados com o tema da dissertação, também pode ocupar 2 parágrafos na introdução, isso é possível fazer também. O que importa é que haverá conteúdo para você contextualizar e apresentar seu ponto de vista. Depois que isso for realizado, aí você passa ao desenvolvimento. Desenvolvimento é exatamente o meio do texto. Daí vem a ideia de começo, meio e fim, né? Meio e desenvolvimento correspondem à ideia de desdobrar o texto. Ora, é necessário embasar o que eu tenho como ponto de vista. Eu preciso criar uma discussão e ampliar o que penso, justificando com argumentos. Dá uma olhada aqui. O desenvolvimento, ele amplia e explica o parágrafo introdutório. Perceba essa relação, hein? Ele amplia e explica o parágrafo introdutório. Mas não é só isso não, ó. Expõe argumentos que evidenciam uma posição crítica e analítica. Ou seja, ele vai ampliar o parágrafo introdutório e vai apresentar e evidenciar uma posição crítica e analítica. Tudo bem? Olha só, o desenvolvimento é responsável pelo embasamento da sua ideia central. É o tal porquê, que eu afirmei agora há pouco nas perguntas que você pode realizar. Por que eu penso dessa maneira ou por que eu penso daquela maneira? Portanto, o desenvolvimento cumpre papel fundamental no aspecto do embasamento. E mais que isso, né? Nesse aspecto, na função de embasar, o desenvolvimento está ligado à introdução. Perceba que não são parágrafos estanques, distanciados, separados. Até porque manter os parágrafos desligados e desconectados prejudica a nota de coesão. Quer dizer, os parágrafos devem estar conectados no texto, ligados de maneira coesa. O desenvolvimento está ligado à introdução por meio dos argumentos que apresenta. O desenvolvimento, portanto, amplia e explica o parágrafo introdutório, ou seja, ele está ligado ao parágrafo anterior. Ou seja, ele retoma o ponto de vista ampliando. E é o que nós temos aqui, né? Expõe argumentos que evidenciam posição crítica e amplia o ponto de vista no parágrafo introdutório. E como é que fazemos isso? Por exemplo, através de exemplos, juízos, reflexões, justificativas e etc. Há muitas maneiras de defender o ponto de vista. Pense numa discussão, quando você está debatendo com alguém um tema qualquer. Você vai buscar elementos em várias áreas do conhecimento para apresentar a ideia de maneira embasada. Ou seja, você vai usar todo o recurso intelectual que tem à sua escolha. Aliás, à sua disposição para fazer valer o seu ponto de vista. Sim? E quando eu digo todo o recurso intelectual que tem à sua disposição, eu quero dizer que quanto maior sua bagagem intelectual, mais você terá condição de defender um ponto de vista. Então, digamos que seu desenvolvimento está, de certa maneira, condicionado a esse seu desenvolvimento cultural. E nós falamos já disso, né? Ler mais. Esse ano de estudo provavelmente já te deu mais elementos, mas ler mais e melhor, manter-se informado e etc., tudo que já falamos aqui, vai ajudar nesse momento, né? No momento de procurar elementos que justifiquem meu ponto de vista, certo? Procurar elementos que justifiquem de maneira embasada. E aí nós entramos no assunto que é muito delicado, né?
que tipo de argumento eu vou usar no desenvolvimento. Você não pode embasar a sua ideia de qualquer forma ou apelando para qualquer argumento, qualquer ideia. Você precisa seguir e ter como norte o seguinte objetivo: eu preciso tornar o meu texto crível. É bonita essa palavra, né? Mas eu até substituo por outra. É preciso tornar o meu texto verossímil. Eu não posso, por exemplo, utilizar argumentos que não são verificáveis na realidade. Eu não posso afirmar coisas vagas, duvidosas, elementos ou ideias que eu não verifico no mundo real. Então, num tema qualquer, não importa, mas que é uma problemática, que é o que o Enem vai fazer esse ano, você precisa mostrar que tem conhecimento de contexto. E o conhecimento de contexto só é exibido a partir daqui, do desenvolvimento, quando você evidenciar a sua posição crítica e analítica. Eu só posso produzir crítica e análise a partir do momento que tenho conhecimento do contexto. Então, o desenvolvimento, a partir desses preceitos, vão desdobrar a minha introdução. E em quantos parágrafos eu vou usar para o desenvolvimento? Bom, pelo menos 2 parágrafos. Então, nós temos 1 ou 2 para a introdução e 2 para o desenvolvimento. A introdução vai apresentar o ponto de vista e o desenvolvimento vai embasá-lo, ampliá-lo, evidenciá-lo e discuti-lo. Desenvolvi em 2 parágrafos, agora chegamos à conclusão, a última parte do texto. Há várias maneiras de se produzir conclusões. Você pode fazê-las de uma maneira diversa. Entretanto, no caso do Enem, nós temos o tal 5º critério, que, aliás, enfatizamos bastante aqui nas aulas anteriores. O 5º critério é fundamental, posto que tem o mesmo peso dos outros 4, 20% da nota, 200 pontos, exclusivamente para avaliar se você é capaz de elaborar uma proposta de intervenção no problema do tema. Claro, proposta que respeite os direitos humanos. Discutimos isso também, né? Então, olha só, conclusão. O que eu farei? Ora, eu vou apresentar a proposta de intervenção no problema do tema. Lembrando que, devido à presença do 5º critério, o Enem está basicamente obrigado a cobrar uma problemática social. Ora, nós só podemos cobrar do aluno que ele dê uma proposta de solução se apresentar um problema. É até um pouco lógico o que eu estou dizendo, né? O Enem não pode exigir proposta de solução se não der problema nenhum para você resolver. Então haverá um problema. Assim como em 2011 houve o tema da privacidade das redes sociais, o limite entre o público e o privado. Assim como em 2012 nós tivemos o tema da imigração, a questão dos haitianos no Acre, dos bolivianos em São Paulo. Ou seja, são problemáticas, questões sociais importantíssimas. Portanto, há de haver alguma solução. E é o que você vai apresentar no último parágrafo. Portanto, visando o 5º critério, você vai reservar a conclusão para fazê-lo. Agora, eu repito o que já disse no começo da aula, e vai de novo, de forma redundante até. Isso não é regra matemática, isso é sugestão. Nós vimos, por exemplo, que as 3 redações nota 10 que lemos até aqui, nota 1000, né? As 3 faziam a proposta de intervenção no problema no último parágrafo. Então, quer dizer, de certa maneira, fica provado que é uma boa alternativa. Guardar o último parágrafo para fazer a conclusão. Ao guardar o último parágrafo para fazer a conclusão, você já reserva essa última parte do texto e já garante 200 pontos do 5º critério. Não se esqueça que o Enem não espera que você formule políticas públicas complexas, não é? Que você, na conclusão, na proposta de intervenção, que você faça lá um plano de governo que será realizado quando você for, sei lá, presidente da República. Não é o caso. O que você precisa é mostrar uma competência, uma compreensão de que uma proposta é possível para esse problema. Mesmo que essa proposta não seja propriamente específica, mas se você fizer ela com detalhamento,
Isso já ajuda e muito a nota. Lembre-se, nós falamos isso aqui já também, que a banca corretora considera 2 tipos de textos em relação ao 5º critério. O texto que faz proposta, perfeito, e o texto que não faz proposta. Esse que não faz proposta de intervenção, ele automaticamente está fora da nota. Ele vai ganhar nota 0. Né? Ele vai receber nota 0. E quem fez proposta vai ser analisado se a proposta tem ou não detalhamentos da sua realização. Portanto, dependendo do problema, você pode falar em, sei lá, investir mais em educação, melhorar a segurança pública, aumentar o investimento público, tornar o Estado mais eficiente, aumentar a conscientização dos cidadãos, falar um pouquinho de cidadania, participação social, ou seja, conceitos que parecem até genéricos, até simples, posto que são repetidos o tempo inteiro aqui no Brasil. Mas o fato deles estarem nessa condição de quase senso comum não invalida o fato de que são soluções. Então, considere colocá-las na sua conclusão. E assim, você perpassará essas 3 áreas do texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tendo o objetivo, um norte a ser seguido. Cuidado com a ditadura da folha em branco. Não vá se perder no seu deserto de ideias, no seu labirinto de reflexões. Planeje seu texto. Lembre-se que nesse aspecto a redação deve ser considerada de forma maniqueísta, tal qual você faz em matemática, tal qual você faz em história. Você vai pensar na melhor maneira de fazer um texto, considerando os 5 critérios e considerando a necessidade de fazer uma forma e um conteúdo dissertativos decentes. Por isso, essas sugestões de conteúdo podem ser fundamentais. E claro, tudo isso deve seguir os preceitos básicos que todo texto dissertativo deve apresentar. Estão aqui embaixo, nesses pequenos tópicos. Primeiro, a linguagem referencial. Evitar, assim, ao máximo, uma linguagem subjetiva, pouco significativa, complexa no sentido de só fazer sentido para uma pessoa, no aspecto de fazer sentido só para uma pessoa. Você precisa de uma linguagem que seja referencial, pública, direta e com um vocabulário adequado. Lembre-se que o texto dissertativo ele tem um caráter de informação, tem um caráter informativo. Por essa razão, ele deve se apresentar restritamente dentro de um vocabulário referencial. Então, ao passar a limpo do rascunho para a sua folha final, observe a qualidade do seu vocabulário, atente e veja como ele funciona. Observe se você não está utilizando palavras que saem da estrutura dissertativa da norma culta. Gírias, por exemplo, termos pouco precisos ou vagos, generalizações. Cuidado com expressões como nunca, sempre, todo mundo, ninguém, todos, nenhum. Índices de generalizações que não têm sentido ou referência muito clara. Portanto, linguagem referencial. O que mais? Capacidade de organizar ideias. Não disponha as ideias, seja na introdução ou no desenvolvimento ou na conclusão, de maneira aleatória. Lembre-se que o critério da coesão ou de apresentar conhecimento dos mecanismos linguísticos avalia justamente a capacidade do aluno de organizar as ideias. Ou seja, dispor ideias desorganizadamente é garantia de fracasso, pelo menos no critério coesão. Por isso, lembre-se que as ideias devem estar ligadas. Os parágrafos não podem terminar de forma abrupta. Cada parágrafo deve desenvolver um pequeno enfoque, trocar de parágrafo quando o enfoque se alterar. Cuidado com parágrafos muito longos, ao mesmo tempo, igualmente, cuidado com parágrafos muito curtos. Tudo isso no aspecto e no sentido de tornar as suas ideias mais organizadas. E mais que isso, organizar ideias é utilizar adequadamente os nexos. O que são nexos? Ora, os elementos gramaticais que estabelecem relações. Por exemplo, conjunções, pronomes,
A pontuação, como a vírgula, por exemplo, são elementos que estabelecem relações entre orações e períodos, parágrafos. Portanto, utilizá-los adequadamente é pré-requisito, é fundamental para uma boa organização de ideias. Se você utilizá-los de maneira inadequada, seu texto ficará quebradiço. E há uma coisa ainda que pode acrescentar mais terrorismo nisso aí, né? Quando você comete muitos erros de coesão, como o uso da vírgula, por exemplo, você vai acabar perdendo ponto tanto no critério da coesão como no critério da norma culta, né? Quer dizer, aí vai ser uma catástrofe. Então é melhor ter muito cuidado nesse uso do nexo, o uso das conjunções, dos pronomes e assim por diante. Então lembre-se da necessidade de organizar as ideias. O que mais aqui? Acompanhe. Elencar, apresentar evidências, exemplos, justificativas e dados, especialmente no desenvolvimento. Quer dizer, a sua ideia central, o seu ponto de vista que foi expresso na introdução, ele vai ser mais bem embasado se você considerar isso aqui, ó, a necessidade de apresentar evidências. Eu diria mais que isso, juízos, reflexões, exemplos de que na vida objetiva provam a sua tese, justificativas para as suas ideias e, se possível, dados. Se possível, nem sempre temos dados ou citações à nossa disposição. Agora, caso você os tenha, dados, e as tenha, citações, faça, mas cuidado para não ser impreciso, né? Se você não pode citar de maneira adequada, se você não pode fazer a citação de maneira adequada e crível, é melhor evitar citar qualquer coisa. Portanto, dados ficam aqui como uma opção muito boa, caso haja essa disponibilidade aí nas suas ideias, né? Se não houver, tudo bem, não há problema a redação que não apresenta citações ou dados. Tudo bem? Então, evidências, exemplos, justificativas e dados. E, por fim, como se espera de todo texto dissertativo, o conteúdo para a discussão. Olha, isso aqui é fundamental, né? E aí, de nada vai adiantar você assistir essas aulas, sentar aí frente a essa tela, olhar para cada professor, treinar suas redações e no dia da prova, no fatídico dia, você não apresentar condições de colocar no seu texto um conteúdo para a discussão. A proposta de redação, ela pretende que da sua mente, não é, saia uma redação que integre aquela problemática. Um texto fraco em argumentação, um texto sem conteúdo, que não articula as áreas do conhecimento, que não articula sequer uma única área do conhecimento, é um texto que não possui esse conteúdo para a discussão. Quer dizer, ter conteúdo nesse caso é fazer um texto que seja relevante dentro do tema. Uma boa forma de pensar é a seguinte: se nós pegarmos a proposta de redação, por exemplo, você vai perceber que ela se baseia numa coletânea de textos. Então nós temos lá 3, 4 textos que falam sobre o tema. E juntamente com esses textos nós temos tirinhas, histórias em quadrinhos, gráficos, imagens no geral. Tudo isso ali, no tema de redação, constrói uma problemática. Então digamos que a construção do tema de redação é um processo de contextualização da problemática do tema. É o que você vai interpretar antes de passar a sua redação. Ao observar a problemática construída, a ideia é que o seu tema integre essa discussão, que o seu texto integre essa discussão, como se, numa realidade, aí, numa hipótese, como se o seu texto pudesse ser colocado na coletânea junto com os outros. E, em suma, ele deve contribuir para a discussão. Portanto, cuidado com dissertações de pouco conteúdo. Cuidado com a seguinte prática: repetir ideias ou até trechos dos textos da coletânea. Não há nada pior, viu, do que isso. O aluno, não tendo conteúdo para o seu próprio texto dissertativo, ele começa a se apropriar das ideias do tema. Na hora da prova, do perrengue, em que você está no último dia e que só falta uma meia hora, 20 para entregar a prova, pode parecer uma boa deles. Apresentem conteúdo
que te agrade mais, algum autor que tenha mais concordância com o seu ponto de vista, mas não copie esses argumentos, faça os seus próprios. E se você acha que essa é uma dica um pouco até exagerada, não é não, viu? Mas muitos alunos praticam isso, se apropriam de ideias do tema. Portanto, esse conteúdo para a discussão é a sua capacidade de transformar o seu texto em algo relevante. E nunca se esqueça, já falamos disso e vale a pena sempre repetir. A dissertação é um processo de defesa de um ponto de vista. Você está ali para mostrar competências dentro do texto dissertativo argumentativo. Então não se furte a botar esse conteúdo do texto, a apresentar essa sua ideia, a argumentar sobre ela de maneira incisiva. Quer dizer, lembre-se das redações que lemos aqui, e todas elas tinham em comum exatamente isso. Não eram brilhantes ou geniais, não eram textos, sei lá, do Machado de Assis, mas eram textos que iam no cerne da discussão e não se eximiam de defender um ponto de vista. Menor nota tem o texto que fica pairando sobre a realidade do tema sem argumentar sobre ela. Menor nota tem o texto que ignora a problemática do tema e passa a fazer uma dissertação quase descritiva, que vai tratando os assuntos de maneira genérica. Agora, mais nota tem o texto que vai na questão, que mostra que veio discutir um assunto, que na introdução já apresenta o ponto de vista, desde já, o que pensa do texto, por que pensa do texto, vai ao desenvolvimento e no desenvolvimento amplia a ideia, acrescenta argumentos que desdobram a ideia central. E esses argumentos são válidos, embasados, são evidências que dialogam com a realidade, é um texto conectado com o contexto do aluno. E no fim, faz uma conclusão que apresenta a proposta de intervenção no problema do tema. Tudo isso, claro, com respeito aos direitos humanos. Dessa maneira, você terá aí conteúdo para desenvolver o texto dissertativo. Baseado no que tratamos aqui, somado ao que já falamos, você terá pelo menos um caminho a seguir se pensar no conteúdo do seu texto com antecedência. Antes de passar à produção, já sabe o que minimamente fará em cada etapa do texto dissertativo e também, no seu conceito mais geral, no seu corpo de texto mais geral. O planejamento, nesse caso, pode ser algo muito útil. Eu já começo o rascunho tendo em mente para que caminho vou. E assim evito, e eu repito isso, a ditadura da folha em branco, que é ficar sentado ali, sem saber o que escrever. E aí eu costumo dizer que nessa hora em que a folha em branco impõe o seu vazio para o aluno, ele não sabe para onde ir, não sabe o que escrever de argumento, não sabe por onde começar. E aí o tempo passa mais rápido. No dia do vestibular ele já passa mais rápido, no dia do Enem, Se você ainda ficar refém da folha em branco, ele vai passar mais rapidamente ainda. E na medida que ele passa, aumenta a tensão, as ideias se apresentam menos ainda e o fracasso começa a aparecer no horizonte. Evite desde já isso, fazendo exatamente o que eu tenho proposto aqui. A cada encontro nosso, planeje o seu texto. Falamos de estrutura da dissertação e agora já estamos tratando do conteúdo que compõe o texto dissertativo. Seguindo esse norte, eu tenho certeza que a folha em branco não vai mandar em você. E claro, tudo isso aqui, teoria. Teoria é bom, Ajuda a compreender, teoria é bom, ajuda a ter uma visão panorâmica, Entretanto, sem a prática, ela é nula e resulta zero na questão da redação. Portanto, pratique o texto escrito. Pratique o texto escrito de forma a desenvolver essas habilidades. E a partir de agora, sempre que você começar a produzir uma dissertação, siga esses conceitos. Pense na estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, e pense no conteúdo, ou pelo menos minimamente, que norteará e recheará cada parte da estrutura da dissertação. Sempre concatenando estrutura e conteúdo. Em outras palavras, forma e conteúdo. Esse foi o trabalho do momento.
Acesse aí os nossos links para mais informações, acompanhe os nossos cursos, aprofunde seu conhecimento e, acima de tudo, bons estudos e boa sorte!